Vamos lá, gente amiga. KPC. A KPC fechou a emergência do regional. A KPC, segundo me informaram, foi um baita de um agarro. Só porque os médicos não concordam em trabalhar com o que tem. É aquilo que eu falei, gente. Médico tem medo. Ou quer se precaver. Ele não quer perder um paciente por causa de um hospital mal equipado, por causa de um hospital com falta de medicamento. Ele tem um diploma a zelar, não é verdade? E ontem deu rolo. No nosso hospital regional, a saúde continua a mesma coisa faz muito tempo. A emergência do Hospital Regional de São José atende a mais de 40 mil pacientes todo mês. Basta um dia sem aquela unidade para a pressão por atendimento nos demais hospitais da região aumentar e muito. É o caso do Hospital Governador Celso Ramos, o maior de Florianópolis. Por causa do fechamento da emergência do regional, a unidade está assim, completamente lotada. O número reduzido de médicos agravou o problema. Teve gente que esperou horas para ser atendida. Seu Jair veio de Palhoça e precisou de 6 horas de espera para conseguir atendimento. Difícil, mas a gente tem que esperar, né? É meio difícil, mas a gente tem que esperar. Outros hospitais também registraram aumento no número de pacientes. O Universitário, cuja emergência está em obras, também recebeu grande movimento. A terça-feira teve ainda protesto dos servidores da saúde. O ato que aconteceu no Hospital Regional de São José teve como motivação a decisão do governo estadual de contratar novos servidores concursados. A categoria é a favor das contratações, mas não quer que o governo retire dos atuais funcionários a chamada hora plantão, que hoje equivale a 75% dos salários. Agora não dá para simplesmente a secretaria chegar e retirar e deixar esse trabalhador que se sacrificou durante mais de 20 anos, agora com uma tremenda defasagem salarial, ainda mais, né, do que ele vem sofrendo. Muito bem, é salário, é falta de equipamento, é falta de remédio. Graças a Deus só não falta vontade dos funcionários e dos médicos em fazer. O negócio é ter condição de fazer. Vamos ao vivo para o Hospital Regional de São José. Nader Calil, a emergência já abriu? Boa tarde. Continua fechada aqui. Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Tudo bem. Então, qual é a situação dos médicos? Já dizem que os médicos temem em trabalhar porque falta equipamento, falta gente, falta remédio, falta um bom ambiente de trabalho. É isso? Olha, o detalhe que você falou agora há pouco em relação a essa história, a gente costuma dizer na gíria que é migué, ou seja, devido à paralisação dos médicos que poderia causar um transtorno significativo na saúde na grande Florianópolis, veio à tona a história da KPC. O problema é que até agora ninguém quis assumir isso oficialmente. Aí agora estão divulgando até que existe essa bactéria em outros hospitais. Por exemplo, no Hospital Governador Celso Ramos, Hélio, a bactéria KPC já desde o ano passado vem sendo monitorada. São mais de 66 casos que vêm sendo monitorados desde dezembro do ano passado. De acordo com a Superintendência dos Hospitais em Santa Catarina, o KPC, essa bactéria, ela existe em todos os hospitais. A proliferação dessa bactéria é que se dá eminentemente algumas vezes mais ou menos. E por isso, devido à paralisação dos médicos aqui no Hospital Regional de São José, veio essa história de que o KPC estaria aqui na emergência. Só que todo mundo sabe que em todos os hospitais existe a bactéria do KPC, só que em alguns pontos ela acaba se proliferando de forma maior, ou seja, acaba contaminando mais. E por isso esse teria sido o assunto aqui no Hospital Regional para evitar que viesse à tona a paralisação dos médicos. Só que o Ciro Sonsini está aqui conosco, ele que participou agora há pouco de uma reunião, faz parte do sindicato. Ciro, até agora ninguém quer confirmar essa história, mas afinal, é migué essa história do KPC? Realmente a bactéria se proliferando pela emergência aqui do hospital? O que disseram até agora? Nader, não temos uma informação objetiva para dizer se isso é um fato ou não. Nós acreditamos, em princípio, nas pessoas, e foi o que nos disse a direção do hospital e os médicos clínicos reunidos, dizendo que esse problema existe. Agora, o que é grave e que tem sido tentado resolver já há alguns meses é de que o número de médicos para atender na emergência é muito pequeno. E essa é a grande preocupação desse grupo. Já iam parar os trabalhos aqui, o pessoal ia parar o trabalho, o sindicato estava determinando isso. Talvez isso venha a acontecer a partir de metade deste mês de setembro, se a escala não puder ser coberta de maneira adequada, com os plantonistas necessários para trabalhar durante o dia e a noite, até aquela data. É muito possível. E o governo está contratando pessoas, mas o processo às vezes é um pouco lento.
Alguém diz assim, por que não contratamos há 3 meses atrás, quando nós dissemos que faltava médico? Infelizmente, esperaram um pouquinho, fizeram auditoria, ainda bem que está pronta, mas tem que ter agilidade nas contratações. E aí, nesse caso, como é que vai ser a partir de hoje, já que agora está acontecendo aqui uma reunião, uma assembleia? Justamente o sindicato deu sugestões, mas cabe aos médicos e à direção, reunidos, e eles estão nesse momento, decidirem qual é o caminho adequado. Eles nos informarão depois, irão também ao sindicato em reunião na próxima segunda-feira, fazendo um pouco aquilo que já fizemos na cardiologia, no infantil. As contratações são necessárias e tem que se fazer de imediato. Agora um detalhe que chama a atenção, e nós vimos na reportagem do Rodrigo Cardoso, é que com o fechamento da emergência aqui, o Hospital Governador Celso Ramos, em todas as áreas, principalmente da ortopedia, superlotado. E isso é grave, porque se nós começamos, e a gente repete, não fazemos hipocrisia, se o governador mandou contratar inicialmente para cá 600 servidores e médicos também, isso é muito bom, mas nos outros locais ainda não aconteceu isso. E faz com que essa sobrecarga complique mais o trabalho nas outras unidades de emergência. Nesse caso, vocês vão esperar até o meados desse mês? Vão esperar que o governador dê um parecer mais emergencial lá em cima da contratação? Qual vai ser o posicionamento a partir de agora? Primeiro, vamos aguardar a decisão dos médicos hoje sobre como vão cumprir a escala. Se de maneira alongada, digamos assim, com um plantonista só, o que é inadequado, ou se eles vão cumprir a escala com 2 plantonistas, o que fará com que na metade do mês alguma solução diferente tenha que haver. Vamos aguardar a decisão deles. Agora, o sindicato não está acompanhando essa história do KPC, afinal de contas, os profissionais da saúde podem também se contaminar, trazendo problemas à saúde. Como é que está o posicionamento do sindicato em relação a isso? Ainda que seja um pouco de maneira subsidiária, né? Nós médicos que somos acompanhamos, mas o foco básico do sindicato é a condição de trabalho, a remuneração, não necessariamente acompanhar quantos pacientes internados. E você disse bem, isso acontece em todas as unidades. Talvez aqui tenha sido algo pontual no setor de emergência, mas não é uma bactéria que seja absolutamente alienígena. Ela está nos hospitais, está nas unidades. Ou seja, Hélio, conforme você falou anteriormente, eu acredito também, assim como você, de que essa história do KPC aqui, que agora estão querendo dizer que lá no Hospital Governador Celso Ramos, onde desde dezembro do ano passado 66 pessoas já deram entrada contaminadas com essa bactéria, e até mesmo médicos se contaminam com essa bactéria devido a esse contato com as pessoas infectadas, é possível que essa história aqui do regional realmente não seja uma história. É certo, doutor Sonsini tá aí ainda? Sonsini tá aqui comigo. Bota o microfone dele, fazendo só uma perguntinha pra ele. Doutor Sonsini, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Hélio. Boa tarde, quanto é que é o salário de um médico para trabalhar a 4 horas numa... É 4 horas, né, doutor? Numa emergência. Sim, com a gratificação, com aquilo que... A base mínima, R$6.000. R$6.000? É uma ideia, né? Evidentemente que tem acréscimos e tem descontos, mas para que você e os telespectadores tenham uma ideia, a faixa de R$6.000 por 20 horas na semana. Só para concluir, Hélio, só para uma comparação, Hélio, só uma comparação. E o profissional que vai trabalhar no atendimento a posto de saúde desse mesmo 4 horas semanais? Se for contratado do Estado, a base é a mesma. Se for num programa Saúde da Família do município, certamente beira os 8.000, 10.000, um pouco mais. Aí por 40 horas também, por um período um pouco maior. Mas recebe muito mais. Não são salários de jogador de futebol. Não, Nader, essa pergunta que eu fiz para ele é porque as prefeituras estão oferecendo mais. As prefeituras estão oferecendo mais, é por isso que eles não querem correr risco. Num hospital, um médico com diploma novo. Na verdade, antigamente, no tempo que o Ciro se formou, que o Libório se formou, que o gerente se formou, que dessa turma toda, eles queriam trabalhar no hospital. Porque naquela época os hospitais atendiam particular. É verdade. Atendiam particular. Aí faziam a clientela. Hoje não querem mais. Mas não querem mais. Razão porque o risco é grande de perder um paciente. É verdade? O risco é grande. E por isso que eles não querem mais e as prefeituras estão pagando mais. Um abraço, Nader. Né? Por isso que é uma razão adicional, que é grave, é estar sozinho, já que aqui são 6 médicos cobrindo o plantão o mês inteiro, 6. Então, estar sozinho, atendendo demandas que não são de pouca monta, graves, e com risco de não poder dar atenção adequada. Tá bom então, doutor. Sofrer processo, não é só a remuneração. Tá bom, doutor Sonsini, um abraço, obrigado, Nader. Obrigado. Tá certo. Ok, então vamos lá, gente. A mais informação é isso, os médicos não querem trabalhar 6.000, olha, mas o risco é que eles correm, gente. O trabalho que eles têm que fazer é um trabalho difícil.